Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 20 de novembro de 2025, dia da consciência negra, né? Que relembramos Zumbi dos Palmares, esse dia tão importante para nós brasileiros. E quinta-feira também é o dia que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa importante publicação de Allan Kardec. E hoje, né, nós vamos estudar aqui o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E nas instruções dos Espíritos, nós vamos estudar hoje a fé e a caridade, no item 13. Mas antes de nós iniciarmos, né, eu vou pedir para a Carmen de Matos fazer a leitura do preparo, depois fazer a nossa prece, depois eu passo a palavra para a Rosângela, que aí, Rosângela, você tem até 7h20, tá? 7h20 para fazer as reflexões em relação a esse item 13 do capítulo 11, a fé e a caridade. Carmen, a Tá ok. palavra está com você. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a mensagem aberta tem como título Acredita em ti mesmo. E ele nos diz assim: Deus te fez de forma maravilhosa, dotou-te de todas as condições para agir, amar e vencer. Mas precisas acreditar na tua capacidade. Reflete seriamente sobre isso. Examina-te, observa se não estás parado, vacilante, medroso. Não faça como os que vivem desalentados, revoltados ou derrotados. Age, pensa em prosperidade, luz e bondade. Põe-te em ação para ganhar confiança em ti mesmo, afirma ter riqueza interior, fortaleza, beleza, saúde, paz. Lembra-te sempre disso. Tu és mais feliz quando reconheces ter uma força divina e invencível. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo, mais uma reflexão em torno aqui desse evangelho, esse evangelho que é o nosso roteiro, o nosso seguro, o nosso porto seguro. Abençoe a todos nós aqui presentes, em especial a nossa amiga Rosângela, que veio aqui com todo carinho nos melhorar o entendimento dessa passagem do evangelho. Que Jesus a abençoe e abençoe todos nós nessa noite aqui na casa de Francisco. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu passo a palavra para a Rosângela. Rosângela, a palavra está com você, que Deus te abençoe e continue a abençoar a todos nós, tá bom? Tá, ok. Boa noite a todos. É, é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês e fico feliz, sabe? Deixei o meu celular ligado porque eu vou ler uma página, né, vou ver por aqui e eu não sei como é que faz, né, se eu desligo, eu acho que eu vou até desligar. E ele é chato para desligar a beça, gente. Ou eu sou muito enrolada ainda, né? De repente, acho que é isso. Botei no modo avião, tudo bem, pronto. Agora vai. Esse tema, caridade, fé e caridade, né? É, é muito é, profundo, porque às vezes, né, a gente confunde um com o outro, né? Ou não sabemos, não sabemos a prática da caridade, como que ela deve ocorrer mesmo nas nossas vidas, né? E nós vamos ver aqui essa instrução, né? No caso do espírito de Cracóvia, um espírito protetor, ele diz que qual é a mensagem central. Viram que eu não consegui desligar, né? Qual é a mensagem central do item 3?
É um convite à prática da caridade, é um convite à prática da caridade. Puxa, mas eu faço caridade, eu colaboro, eu faço, eu dou, eu ajudo, eu isso, eu aquilo, né? Mas muitas vezes, o que nós chamamos de caridade, às vezes pode ser um auxílio. Vamos botar, é um auxílio, porque a caridade mesmo, e a gente sabe que tem no Livro dos Espíritos uma das questões que eu estou com ela aqui, agora esqueci, né? Que foi perguntado, né, como fazer essa caridade, né? Kardec pergunta aos espíritos, e eles dizem, eles falam do famoso BIP. Vocês lembram? Benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. É como entendia Jesus. Aí fica a questão para nós: será que nós fazemos esta caridade como entendia Jesus, né? Como Jesus faria? Às vezes vem muito aquelas questões assim: olha, quando você tiver dúvida em alguma coisa, pergunta assim: o que que Jesus faria? Eu não vou mentir para vocês. Várias vezes eu não pergunto, não, porque eu sei o que ele faria e eu sei o que eu não faria, né? Então, às vezes acontece isso. Embora a gente saiba, estando numa doutrina como a gente está, numa doutrina de consolo, de conforto, de esclarecimento, o caminho é esse, não é outro caminho. Não é mais aquele caminho de eu chegar e falar assim: mas eu sou tão pequena. Eu estou vivendo num mundo de provas e expiações. É muita. Sim, a gente sabe. Sabe aquela coisa? Nós sabemos todo o roteiro. A gente sabe tudo já, né? Embora possamos assim, mas sabe, como que dá uma pequena enganação para si próprio, né? Mas a gente sabe que vive num mundo de provas e expiações, de dificuldades, que muitas vezes, para que a gente faça a caridade, a gente tem que sacrificar muita coisa, né? E é muito interessante nessa página que eu estava pesquisando para a gente abordar sobre esse tema, né? Tem uma parte que diz assim: é um convite à prática da caridade e ao sacrifício do egoísmo. Eu até fiquei assim, gente, que sacrifício do egoísmo? E ao sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade, em oposição à busca exclusiva por gozos materiais e a felicidade ilusória na terra, né? Então, o que que o espírito protetor ele enfatiza? É o servir, é o servir, né? Quantas vezes será que eu me proponho a fazer a caridade? Às vezes, quando eu tenho, vamos dizer assim, tem alguém que está precisando de um auxílio, não financeiro, mas um auxílio pessoal, né? De estar, vamos dizer, olha, eu estou precisando que alguém fique com meu tio que tem Alzheimer, ou que tem qualquer outra enfermidade, ou que está internado. Quantas vezes se alguém faz esse convite, a gente para, a gente fala assim: caramba, mas é o dia que eu tenho que sair, é o dia que eu vou sair com meu filho, com minha filha, com meus filhos, vou me reunir, vou isso, vou aquilo. A gente sempre vai buscando muitas assim, desculpas, né? E muitas vezes há essa necessidade. Como diz, fazer a caridade para dentro de casa às vezes é fácil, não é? Às vezes. Que até dentro de casa, às vezes, é complicado. A questão é você fazer para fora, fazer para o outro, sem esperar nada, sem expectativa de que, eu vou fazer porque daqui a um tempo ele vai e faz para mim. Não, ele não vai fazer, né? Aquela criatura, no momento em que eu me proponho a agir, a ajudar, a auxiliar, a praticar a caridade, eu preciso entender, né? Eu preciso entender que eu estou fazendo. Se o outro vai responder, não me interessa. E aqui ainda diz assim, tá? Que continua falando, a verdadeira felicidade, mesmo na Terra, não se encontra nos prazeres materiais, mas sim na prática do bem. E é verdade. E o problema
que a gente vê hoje em dia, por exemplo, né? É, quando a gente fica nas redes, a gente vai nas redes sociais, essa coisa toda, o que tem de aparente felicidade é incrível. Parece que ninguém nunca fica doente, ninguém nunca está sem dinheiro, ninguém nunca está com a pele feia, ninguém nunca está com o cabelo assim, ninguém nunca. É como se fosse um mundo diferente, como se a gente vivesse no país de Alice, né? Alice, o país das maravilhas, tal. Quando, na verdade, né, e a gente percebe isso, são poucas as mensagens que se colocam, né, de positivas, fazendo com que as pessoas despertem. Graças a Deus, até foi interessante a gente conversar sobre isso, porque eu fico pensando assim, nós estamos próximo do Natal, né? Isso, a 886, né? Caridade e amor ao próximo. E graças a Deus que parece que esse momento é um momento em que desperta algumas coisas nas pessoas, né? A gente vê as pessoas se movimentando para fazer caridade, é cesta, é festa, é encontro, é isso, é aquilo. Aí é lógico, né? Que bom seria se fosse todo o ano inteiro, né? Porque para mim, particularmente para mim, tá? O Natal é uma festa que hoje podemos falar com toda certeza. É uma festa de troca, de presente. Não é aquela festa, aquele encontro que precisa ser, sabe, de almas, de familiares que se amam, que se gostam. A preocupação maior, como que eu vou enfeitar minha casa, como que eu vou fazer a comilança na noite de Natal, como que eu vou dar os presentes, mas eu tenho que dar um presente melhor do que fulana dá um presente assim, sabe? E a gente vai levando isso num ritmo acelerado. Quando, na verdade, o que é esse encontro familiar no Natal? Né? O que é estar no Natal? Qual é que caridade se presta no Natal? Tá, tudo bem. Ah, mas então você quer dizer que seria bacana eu no Natal não estar com a minha família, estar servindo outras pessoas. Tem pessoas que fazem, tá tudo bem. Não é a questão não é essa, é entendermos o que é essa caridade, o que é essa prática da caridade, né? O que é verdadeiramente a prática da caridade. Porque a gente pode estar no Natal em família e dar uma guerra assim surda, uma guerra surda ou disfarçada de risos e alegrias, aquela coisa toda, né? Então, e muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que têm essa dificuldade, né, de viver essa data, mas viver essa data, esse dia, essa noite, alguma coisa assim, mas muito mais com presença, com amor, não apenas mirando ou pensando em troca de presente para isso, para aquilo outro, né? Mas cada um de nós tem a sua forma de viver, está tudo certo. Né? Só que, em algum ponto, em algum momento, esse despertar é necessário. Tá? Não é fácil você, às vezes, tentar mudar isso daí. Fazer com que a noite de Natal seja uma noite de amor, de família, de congratulações, de amizade, essas coisas todas, né? Mas sabemos que há muitos aqueles que já conseguem praticar isso daí, não é? Que ótimo, que bom. Seria melhor ainda se essa noite, esse momento, se estendesse para todo um ano, né? Então, ele dentro do que esse espírito protetor traz para nós, é exatamente isso. E ele aqui, fazendo essa análise, a gente pode ver assim, a verdadeira, como eu li, né, a verdadeira felicidade, mesmo na Terra, não se encontra nos prazeres materiais, mas sim na prática do bem, né? Por exemplo, ele cita no texto os mártires, né? Eles iam felizes, eles
confiavam, eles acreditavam naquela época que esse era o caminho da felicidade, de se sacrificarem, de irem lá para o circo e serem mortos, né? Eles tinham essa coisa dentro deles, tá? Na sociedade atual, o martírio não é mais exigido, mas sim o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Esse é o nosso martírio. E às vezes a gente sente essa dificuldade, né? Puxa vida, por exemplo, acho que aqui que a gente vai ver algumas pessoas, né, que elas trabalham, tá? E elas se formam, vamos dizer, médicos. E muitas vezes a gente pensa assim, não, tem que ser médico e ele tem que ficar num lugar em que ganhe muito dinheiro. E muitas vezes ele se sacrifica e vai para lugares onde há muita carência. E às vezes a gente se surpreende. Como? Como foi para a gente? Passou tantos anos estudando para ir para um lugarzinho desse. Esse é o sacrifício dele, né? É o amor que ele tem àquela profissão. Eu estava vendo há poucos dias um caso de um médico, né, muito interessante. Eu acho que é no interior da Bahia ou de Pernambuco, em que as pessoas que são consultadas com ele pagam, sabe como? Leva galinha para ele, leva aipim, leva batata, leva abóbora. Tem uns que leva lanche. É muito engraçado, porque a alegria das pessoas, delas estarem fazendo aquele, sabe, devolvendo para ele aquilo que ele está dando. Olha que sacrifício. Provavelmente a gente fala, nossa, que coisa, né? Por que escolher ir para lugares assim tão ermos, lugares tão difíceis? Mas por quê? Com toda certeza, é além da profissão. A caridade, ele está ali, ele é um médico, mas a caridade que está dentro dele é a caridade de ajudar o próximo. Podemos dizer que estaria, né, quase dentro da questão na 886, né? Como entendia Jesus em relação à caridade, tá? E aí a gente vai vendo, né? A gente vai vendo que essa questão de amar o outro, né? De sentir e de fazer, e de sentir e de fazer pelo outro, né? Aquilo que tem que ser feito, isso é muito importante para nós. Eu não vou colocar só, somos espíritas, antes somos cristãos, todos cristão, que seguimos o Cristo, entendemos que o que ele trouxe é realmente o consolo, ele trouxe, né, o amor, a forma da gente viver de forma diferente, tá? E aí, quando a gente vê aqui na página, né, entrando na página, quando ele diz assim que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes, né? Só repetindo, disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Não tem como. Ah, olha, eu faço caridade, mas não tenho fé em nada. Gente, como? A caridade, como diz, o dela ter dito sem a fé. Na verdade, impulsos generosos vos depararão. Então, o que é? Podemos dizer que a gente ainda talvez não esteja nessa caridade como entendia Jesus. Estamos nos impulsos generosos. Gente, isso já é bom demais, né? Porque às vezes a gente pode parar e pensar assim: ah, eu não consigo fazer essa caridade que falo. Mas se você já tem esse impulso generoso, maravilhoso. Impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que não têm, mesmo os que nenhuma religião tem. E é verdade. Há muitos pseudos, denominados ateus, que fazem a caridade, que por questão de orgulho, vamos botar assim, ele não quer, não, ó, eu não confio, sou eu que pago, sou eu que está fazendo.
ótimo, porque não é com a sociedade que ele vai se resolver com Deus, né? Aí chegar e falar, caramba, Senhor, passei 60 anos, 70 anos, eu não acreditava, eu fazia tudo, mas não acreditava. É, a gente não tem como. Se Deus, que Deus, acima de tudo, aceita esse filho como é, quem somos nós para não aceitarmos? Né? E a gente já teve as nossas, e muitas vezes a gente ainda tem as nossas dificuldades, tá? Aí ele continua, porém, essa caridade austera, que só com a abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. E é verdade. Há muitas vezes a gente fica para e pensa, gente, para quem não tem fé em nada, deve ser muito difícil, né? E a gente sabe que a fé é algo que nos fortalece. Não podemos assim, eu tenho fé em tudo. Não, tem hora, às vezes, quando a coisa aperta, eu fico, não é possível. Aí eu escuto aquela voz ao longe, né? Oh, mulher de pouca fé, né? Aí vai, aí quando você vê, a coisa funcionou, ela se realizou e está tudo bem, né? Eu imagino o meu anjo guardião, coitado. Ele deve sofrer pra caramba. Tem hora que ele deve chegar e falar assim: não, 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 não. Eu vou lá no centro da taquara, dar uma caminhada para ver se ela melhora sozinha, né? Porque a gente ainda tem essa coisa, é como se Senhor, me mostra, sabe? Deixa eu pegar. É como se a gente ainda tivesse, a gente não, como se Rosângela ainda tivesse essa necessidade de que, não, só se eu sentir nas minhas mãos. É uma São Tomé do século XXI, né? Quer dizer, então, tá. Se eu ver, se eu pegar, sabe? Então, e isso acaba trazendo para todos nós um sofrimento muito grande, né? Aí ele diz assim: sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozo procure iludir-se sobre seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Não tem como, né? Não, a minha felicidade é em primeiro lugar. Ponto. Os demais eu não posso fazer nada, né? Eu me lembrei aqui essa questão da fé, eu não sei se eu já contei para vocês, não lembro, né? Um caso. Ela sempre faz podcasts, eu não recordo o nome dela. É um caso que ela tinha uma filha. Acho que eu devo ter falado para vocês que teve um problema de pulmão muito seriamente, né? O pulmão da filha estava acabado mesmo, e o médico chegou e falou: olha. Sinto muito. Nós vamos fazer uma cirurgia. Se ela não respirar sem aparelhos, vocês podem vir e se despedir. À época, a menina tinha 9 anos. Era mirrada, 9 anos, tal. E quando ela, no dia da cirurgia, e a mãe perguntou, doutor, mas a cirurgia vai resolver? Aí ele falou assim, não sei dizer. É uma tentativa, né? É uma tentativa. Aí ela foi, né, quando a filhinha estava indo para entrar no centro cirúrgico, aí ela virou, perguntou para a mãe: Mãe, eu vou morrer? E a mãe falou: Filha, realmente eu não sei. Eu só sei que seu pai, os amigos e muitos médicos perderam a esperança. Eu não perdi a fé. Mas só que eu preciso de mais uma pessoa para juntas a gente ter essa fortaleza no nosso coração. Aí ela conta que a filha, bem fraquinha, né, tava naquela, virou e falou assim: Mãe, então eu junto com a senhora, eu tenho fé que eu vou sair, eu vou ser curada. Aí ela falou: Então tá, filha, nós estamos juntas. E lógico que a filha foi, fez a cirurgia. E aí o médico virou e falou assim, para a enfermeira: se eu tirar, estubar, né? Ao estubar, se ela não respirar por ela, não tem como, porque já não dava nem para.
ficar entubada. Era muito tempo. E aí, o que que aconteceu? Na hora que ele tirou, né? Ele contou um, dois, três, e ela puxa o ar. Aí ela foi e começou a respirar sem aparelhos, que até então ela só respirava com aparelho. E quando ele vai contar isso para a mãe, quando ele chega, meio assim, né? A mãe diz: deu certo. Aí ele fala assim: olha, mãe, eu sou ateu, né? Eu não sei o que que houve, mas eu nunca vi uma pessoa com tanta vontade de viver. Eu nunca vi uma pessoa com tanta vontade de viver, né? E aí foi, passou, aí fez exames, os exames de imagem, e nos exames de imagem mostrou um pulmão que não era aquele pulmão. E o médico virou e falou: não, tá errado, pode fazer de novo. Sei que fez umas duas ou três vezes, tá? O que que aconteceu? A imagem que vinha era de um pulmão perfeito. Um pulmão que nunca tinha sido atingido por bactéria alguma. E aí o médico fala assim: olha, mãe, eu não sei o que que é, não tenho explicação para dar, mas eu peço à senhora permissão para poder estudar essas imagens com os meus colegas, para que a gente chegue num consenso. A gente entenda o que que aconteceu. O que que aconteceu? O que será que aconteceu? Aquela mãe com aquela fé que ela tinha, aquela filha com aquela fé que ela tinha também, e de repente, vários outros elementos que juntaram para que aquilo ali fosse positivo. E a mãe falou: hoje minha filha tem 18 anos, para quem estava à beiríssima da morte. Não tinha como. E aí a gente vai vendo vários casos que se apresentam de pessoas com essa fé que remove montanhas, né? E às vezes a gente não consegue, mas que montanhas são essas? Que montanha é essa que ela remove, né? É aonde a gente percebe a presença divina na nossa vida. E é o convite que esse espírito protetor ele faz, né? E aí quando ele diz aqui, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Olha só, felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Fomos criados para sermos felizes na eternidade, mas estar aqui reencarnados exatamente para aperfeiçoarmos as nossas questões morais e, dentre elas, trabalharmos as nossas virtudes. Né? E o que é trabalhar as nossas virtudes? É muitas vezes, sim, se sacrificar, seja sacrificar ao nosso egoísmo, sacrificar a nossa vaidade. Realmente é por isso. Por isso que quando a gente vê e a gente escuta isso, né? Como sacrificar? Sim, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar, né? Vamos dizer assim, eu gosto de estar bem, comer bem, beber bem, viver bem, aquela coisa toda, mas eu não posso esquecer que junto a mim, próximo a mim, o que eu conheço, há pessoas que não podem comer bem, viver bem, vestir bem. E eu preciso sair, descer do meu pedestal e ajudar, ir ao encontro dele, né? Então, ele vai nos falando, ele diz assim, que é moral que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Aqui é um recado para que a gente entenda que estar reencarnado é maravilhoso, é a bênção divina nas nossas vidas, porque estar reencarnado, né? E é através desse nossa matéria, né? Através desse mundo material que a gente vai se aperfeiçoando moralmente. Que a gente vai compreendendo que o estar numa noite de Natal não é apenas troca de presentes, mesa farta, brincadeiras, bebidas e vai por aí afora. Não, não é isso, né? E segundo a TECOM, dizem, né, não sei se procede, que esse período é a época onde há uma aproximação maior do Cristo.
E aí é bom, a gente vê que as pessoas se sensibilizam e faz isso, faz aquilo. Já é o que foi falado lá em cima, né? Como é que, qual é a palavra que usou aqui? Ah, já é um impulso generoso. Já é impulso generoso, gente. Tá tudo bem. Quem sabe, para o outro ano, essa pessoa que hoje ela viveu toda essa expectativa, todo esse trabalho de auxílio, de caridade, ela, opa, vou começar em novembro. Aí no outro, já outubro, daqui a pouco ela vai estar, ela está fazendo o ano inteiro. Tá ótimo, né? Aí ele continua, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores, da necessidade. É esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos a caridade. E é isso, porque às vezes a gente vai ter esse impulso generoso, que eu achei maravilhosa, essas palavras, né, ao invés de caridade. Ah, hoje eu estou com um impulso generoso, né? E a gente vai percebendo que a gente pode, de alguma forma, ir melhorando cada dia. Melhorando, o que eu falo não é o outro, que a melhora do outro cabe a ele, mas melhorando a nós. Até nesse entendimento de você abrir um pouquinho a cabeça e falar, ah, tá tudo certo, tem que ir por aqui, tem que ir por ali, tem que ajudar, tem que fazer, eu vou fazendo a minha parte, e às vezes a gente fala assim, ah, eu vou fazer minha parte, né? Eu tenho muito disso, eu faço a minha parte, mas faz a sua parte, e se você tem uma mãe de 92 anos, vai e faz a parte dela em alguma coisa, porque não tem como, né? Se você tem um sobrinho com alguma dificuldade, ou se tem uma amiga com uma dificuldade de olhar assim mais amplamente, faz um pedacinho da parte dela, não faz tudo não, sabe? É só dar aqueles toquezinhos que às vezes é importante. Às vezes a gente está vendo que a fulano está indo ladeira abaixo, ah, é problema dela. Se houver como a gente dá um pequeno toque com caridade, com amor, a gente dá, né? Não é simplesmente, ah, não é problema meu, deixa para lá. Porque nós vivemos em sociedade, em coletividade. A reencarnação não a reencarnação é única, é individual. Sim, em alguns aspectos é. Noutros aspectos, a gente vive na sociedade. Então, não adianta eu falar e pensar assim: ah, bandido bom é bandido morto. Gente, eu vivo numa sociedade. Eu não sei se muitas das situações que o mundo atravessa, que aquela sociedade atravessa, se eu não colaborei em algum momento com isso daí, com a minha indiferença, com a minha falta de empatia, com o pensamento de que, ah, nasceu torto, vai morrer torto. Eu não sei se no passado eu provoquei toda aquela situação. Eu faltei com caridade. Eu faltei com amor. Então, porque a gente sabe que as reencarnações, elas são interligadas. Não tem aquele, e é muito triste às vezes quando eu vejo, né, principalmente, me perdoem, entrando pela política, desculpa eu citar isso, quando eu vejo uma casa que, segundo se diz que é para servir ao povo, agindo totalmente fora, alguns, outros não, totalmente fora daquilo que precisa ser feito. Como se fosse o quê? Aqueles fariseus da época, né? Ah, de Jesus, tal, aquela coisa toda. E muitos, infelizmente, é assim. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, bem, não caíram de paraquedas. Alguém colocou. Então, se formos nós, de alguma forma, a gente ter essa caridade de, ao ver, né? E isso é bom para mim, porque eu andei falando assim, ah, também não voto mais, eu também. Não, faz a sua parte, vai lá, escolhe. Se aconteceu de não ser, de não dar, a gente sabe, e tem, acho que até na obras póstumas que tem, aquele, vamos dizer assim, o karma coletivo. Aí fazer o quê? Tem, é karma de uma sociedade, karma de uma família. Não é karma que usa, tá? É de uma sociedade, de uma família, as dificuldades que às vezes a gente vai passar.
porque está dentro daquilo da colaboração que no passado a gente foi ali e empenhou. Então, nada que possa estar acontecendo hoje, eu posso falar assim, está solto na vida. Não, eu não tenho certeza que eu não fiz nada para que essa sociedade, ela esteja da forma que está. Será que não? Será que lá atrás, como é que eu entendi essa caridade? Como é que era? De repente, era caridade em que eu pensava muito mais nos meus do que numa coletividade, né? Então, a gente vai entender que muitas vezes tem sim, a gente sabe que tem essa questão que envolve, né, a nível de país, a nível de governo, a nível de família, uma certa. Não seria bem karma, mas a palavra me fugiu agora, tá? Bem, com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos, depois podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais e sim no bem. E, gente, é verdade, né? Eu tenho, agora eu descobri a inteligência artificial. Gente, eu estou encantada, maravilhoso, é cada coisa assim fantástico. Site GPT, tem o Gemini, tem aquelas coisas todas. Mas é muito interessante que tem as pessoas que fazem a propaganda, elas falam assim: olha, se você fizer assim, vai ter essa casa que eu tenho, esse carro que eu tenho, essa vida que eu tenho, e vai e cria como se fosse um mundo perfeito, né? E quando, na verdade, não, como ele diz aqui, não é isso, né? A gente vai viver essas situações, a gente vai olhar tudo isso à volta e a gente vai aprendendo cada vez mais que muitos de nós ainda achamos que felicidade é bens materiais. É estar maravilhosamente bem. Se usa muito o termo 10K, vender 10 mil, ou 100K, 100 milhões, milhões e milhões, aquela coisa toda, e viver num mundo assim, pleno. Só que o mundo pleno não é daqui. Aqui, o nosso irmão, ele coloca, né? Essa felicidade, né? A felicidade, viver é na eternidade. É lá. Você não vai precisar de milhões, você não vai precisar de casas maravilhosas, com portas imensas, que eu, desculpa, mas eu não entendo muito por quê, aquelas portas imensas. Às vezes a casa é pequenininha, com aquele pé alto assim, mas é de cada um, né? Tem uns que gostam, tá tudo certo, né? E como ele diz aqui, é o quê? É a despertar, né? Como ele fala, afirmar a história, aqui, a história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres ao suplício, né? Que para eles isso era felicidade, né? Algumas vezes a gente para e pensa assim, gente, como é que eu vou falar em felicidade? Eu e minha irmã, a gente é da época que a gente pegava o ônibus 241 aqui no Largo da Taquara. E a gente acordava cedo, ia para a fila, aquela coisa toda, e descia todo dia, e voltava todo dia. Provavelmente, não sei ela, mas para mim eu não achava felicidade. Hoje o pai falou, gente, era felicidade, porque eu tinha um emprego. Hoje a gente vê pessoas que estão à margem, né? Às vezes a gente reclama, fala, ai, meu Deus, olha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas você tem uma casa, eu tenho, no meu caso, eu tenho uma casa, né? Eu tenho as minhas coisas, eu tenho meu alimento. Em comparação a outros que não têm absolutamente nada. E olha, se a gente muitas vezes acha que o nosso país é o país muito miserável, a gente não conhece o que é viver na África, viver no Congo, viver em tantos outros lugares ali que vivem numa miséria extrema, é extrema, sabe?
miséria extrema, dores extremas. Às vezes, a gente para e fala assim: não, eu vivo muito infeliz, aqui é um país. Sim, tem todas as dificuldades que tem em todos os lugares, mas também tem para alguns, né, em que, como foi dito, né, que o Brasil conseguiu sair desse mapa da fome, né? Ah, não, imagina, não sei o quê. Para quem passou fome, minha família, a gente nunca passou. A gente não vai falar, nunca, nunca passamos fome, nunca tivemos aquela coisa de, não tem isso. Não, não tem, né? Já teve muitas dificuldades, tá? Mas todas elas, com toda certeza, a gente conseguia conviver isso daí, conseguia ser assistidos como fomos assistidos, né? E como estamos sendo assistidos. E hoje, quando a gente reparte isso com alguém, compartilha com alguém, isso é muito bom. Está dentro dessa evolução que é necessária ser feita. Aí ele continua: hoje na vossa sociedade, para serdes cristão, não vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Olha que beleza! Hoje a gente não precisa ir por circo, que, olha, sinceramente, eu ia correr muito. Por circo eu não ia, não, né? Então, hoje é o quê? É o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade mesmo, né? Como a gente fala, triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. E é verdade. O triunfo vem por aí, né? Então, quando a gente para e pensa aqueles que iam para o circo cantando, aquela coisa toda, né? Com aquela fé que remove montanhas, nossa, um dia, no meu caso, um dia a Rosângela chega nesse ponto, né? Vai cantando, não lá para ver os leões, porque não vou mesmo, né? Eu me agarro na jaula, não saio de jeito nenhum. Eu brigo com o leão, né? Aí tem que brigar com o leão mesmo. Mas é exatamente graças a Deus que o nosso, entre aspas, sacrifício hoje já é muito diferente. Como se a gente parar que o nosso sacrifício que os nossos pais fizeram já hoje a gente vive já é muito diferente, né? Eu lembro, né, minha irmã, quando papai comprou a nossa primeira televisão, acho que era Bonanza, se eu não me engano o nome dela, né? Gente, aí quando dava 9 horas da noite, eu sou da época da novela Rainha Louca. Puxa vida, no melhor da novela, fechava a imagem. Aí a gente tinha uma vizinha que tinha televisão, as crianças todas, e dentre elas a gente, ia assistir luta de telequete, aquela coisa toda, né? A gente teve geladeira, nossa, geladeira, Kelvinator. Gente, eu tô falando, todo mundo deve estar vendo que tô para lá de velhinha, né? Então, a gente vai percebendo, a gente vai vivendo que, embora as dificuldades, a gente conseguiu. E foi vindo e foi. E que bom que passamos por isso, porque certamente, se tivéssemos assim muita facilidade, não daria o valor que é necessário ser dado, né? E a gente percebe isso daí, tá? Então. O que a nossa página de hoje, essa maravilhosa página, que eu não vou esquecer dos impulsos generosos, vou até guardar bem direitinho, né? Então, podemos falar assim: olha, eu tenho um impulso generoso. Então, através desse meu impulso generoso, eu estou começando a esta evolução, a essa transformação. E aí eu começo a olhar a minha reencarnação neste planeta, com todas as dificuldades que elas possam ter, como algo muito precioso na minha vida, que eu preciso é, tratar com muito, muito carinho, com muita vontade de ser feliz. Provavelmente não essa felicidade que a gente sabe, né? A felicidade não é deste mundo, tal, mas com aquela felicidade que a gente, ao voltar à nossa vida real, né? A nossa vida verdadeira,
a gente possa falar assim, caramba, eu fui e consegui vencer algumas situações, consegui evoluir nos meus impulsos generosos e vamos lá. Quando eu voltar, eu quero ver se eu começo a pensar e de repente a gente vai pensar nessa caridade, ok? É o nosso tema de hoje. Agradeço de todo o coração a vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Rosângela, pelo estudo da noite. Realmente é um tema que a gente tem que estar sempre ali, né, resgatando. E a televisão era Empire. Ah, tá. Por que Em eu falei Bonanza, hein? Porque eu acho Bonanza, que. porque era um filme que a gente Ah, assistia tá. na casa do vovô, Ah, só saía da é. casa do vovô depois de ver o Bonanza. E domingo era Empire, dia. Era Empire. Empire, a televisão. Era, nossa senhora, né? Mas eram tempos bons, que a gente É, brincava muito, se divertia muito, né? Não tinha tantas preocupações assim. Mas foi quando a gente vai se construindo, né? Adquirindo a experiência. Então, esse tema, fé e caridade, é muito bom. A gente precisa falar mais sobre isso, principalmente nos tempos atuais, né? Quando as pessoas, às vezes, são muito duras com os seus semelhantes, mas esquecem que nós também precisamos. Então, Jesus mesmo falou, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, fazei ao outro que gostaria que te fizessem. A gente precisa sempre relembrar essas palavras do nosso Mestre Jesus. E derrotando, sim, o orgulho e a vaidade que ainda existe dentro de nós, buscando eliminar esses vícios que ainda nos tornam tão duros para com o nosso próximo. Então, mais uma vez, Rosângela, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui conosco. E dá um abraço aí em todos, tá? No Natal, se tá Deus ok. quiser, nos reuniremos. Bem, meus amigos, nós estamos aqui encerrando o nosso estudo da noite de hoje, né, agradecendo muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui refletindo mais uma vez sobre esses temas tão importantes. Amanhã estaremos de volta às 16 horas para continuarmos nossos estudos. Não esquecendo vocês, meus caros amigos, que dia 7 de dezembro nós teremos o último seminário aqui da Casa de Francisco de Assis. O nosso último seminário vai acontecer no domingo, né? Dia 7 de dezembro, 3:30 da tarde. Todos são convidados. E o seminário é o nono seminário espírita com Jesus na Seara. O tema, o mandamento maior, a lei áurea, que é o amor, né? Essa lei áurea que é o amor. E esperamos a presença de todos da nossa casa para participarmos dessa festa que é o encontro de Jesus, né? O nosso encontro com Jesus da Seara. Domingo, 3:30 da tarde. Eu vou mandar novamente o cartazinho, vocês compartilhem, por favor. E para a gente encerrar aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa companheira Denise para fazer a nossa prece de agradecimento. Denise, por favor. Gratos a Rosângela por ter aceito o convite. É muito bom, sempre muito bom ouvi-la. A gente fica com saudadinha de ouvir sua voz. Então, e principalmente as palavras que nos fazem refletir, né? A sua interpretação da leitura no Evangelho. Esse é um evangelho de amor, então só somos muito gratos ao nosso Pai Celestial por todas essas oportunidades de reflexão que possam despertar sempre em nós essa vontade de auxiliar, essa vontade de ter com o próximo a atitude que gostaríamos que tivessem conosco. Então, Senhor, agradecemos e lhe pedimos a sua permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje, sempre gratos, Pai, por todas as oportunidades de trabalho no bem, por todas as oportunidades de reflexão nesse Evangelho, que é a nossa luz, a nossa bússola, é o caminho que temos que percorrer, e esse amor, infinito amor do nosso Mestre Jesus, irmão maior, por ter vindo até nós
pessoalmente, nesse sacrifício para nos mostrarmos ao vivo e a cores, porque somos tão materialistas ainda que não conseguimos perceber. Então, que nós possamos desenvolver os nossos sentimentos, desenvolvermos as nossas sementinhas do bem que está sempre dentro dos nossos corações e estarmos sempre gratos ao nosso Pai por tudo que temos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, mais uma vez desejo boa noite a todos, com muita paz, com muito amor, para o Joey, para a Carmen, Ana, Menezes, Rosângela, Denise e para Inês, para todos os nossos irmãos. Ó, um beijo no coração de todos. Muita Tchau. Beijo, paz, beijo, muito amor beijo, para Rosângela. todos Gostei muito de te vocês. Tchau, ver. querido. Foi Tá, ótimo. Olha, quem manda é sempre o coração. Não fala fala com a Rosângela, que eu nunca esqueço o nosso estudo, é o Lande. Quando eu encontro Um esse, abraço para ele. tá bom? Obrigado. Fica com Beijo. Deus. E a esposa, fica com Deus. beijo Tchau. aí para Beijo, todos. Tchau, gente. Tchau. Fique em saudade. paz, que o Senhor nos abençoe. E como diz Francisco, paz e bem para todos. Paz e bem.